E hoje o nosso bate-papo é super interessante. Imaginem só, um tema voltado para projetos na área do envelhecimento. E quem não gosta dessa área, hein? O Brasil envelhecendo rápido e nós temos que aprender muito mais. Ao meu lado está a pesquisadora da UFSCar, a professora doutora Alessandra Rosa Paulillo. Ela vai falar comigo a respeito desse projeto e dessas pesquisas, que é muito pertinente nos momentos atuais. Professora, fala para a gente, o que vem a ser os projetos envolvendo essa temática do envelhecimento? Esse momento que a gente está é muito significativo porque estamos em plena década do envelhecimento saudável, declarado pela ONU em dezembro de 2020. Então, até 2030, nós temos vários objetivos a atingir em relação à saúde, à qualidade de vida, à atenção à primária, reabilitação e voltar as nossas atenções também para a redução do preconceito em relação às pessoas idosas, que hoje em dia são aproximadamente 32 milhões de pessoas idosas no Brasil. E esses números tendem a aumentar. Então, a gente, em alinhamento, né, com essa proposta da ONU, estamos olhando para a questão do envelhecimento. Então é importante essa temática, e não só para o Brasil como para o mundo, que as pesquisas caminham rápido. Projetos científicos são voltados para essa área muito fortemente, porque nós também envelhecemos, né? E a professora Alessandra sabe explicar um pouquinho quais projetos, ou pelo menos todos, uma parte deles, estão sendo desenvolvidos. Professora, quais os tipos de projetos, de pesquisas que levam em consideração essa temática? Essa temática, ela traz uma complexidade muito grande, porque a gente está falando de pessoas idosas e sobre um processo de envelhecimento que não é igual para todo mundo, né? Então, ele não é homogêneo. É um processo bastante heterogêneo em que temos diferença no processo de envelhecimento dos homens, das mulheres, das pessoas que vivem nas cidades, que vivem nas áreas rurais, as pessoas que compõem um recorte mais privilegiado da população, as pessoas que vivem nas periferias, as pessoas que envelhecem com doenças crônicas, as pessoas que adquirem outras condições de saúde durante o processo de envelhecimento. Então, são abordagens que, para dar conta de toda essa complexidade, todos os olhares são muito bem-vindos para as pesquisas voltadas para a área do envelhecimento. Então, a proposta é que equipes multi, inter, transdisciplinares se debrucem sobre essa temática. E, a partir, né, de toda a minha trajetória, tive boas oportunidades para integrar esses grupos de pesquisa. Integrando o grupo de pesquisas com essa temática tão importante, né, como dissemos antes, a doutora Alessandra fala um pouquinho da sua trajetória para a gente. Uma pesquisadora que inquieta, inovadora e bastante envolvida nas áreas tecnológicas. Professora, fala para a gente um pouquinho da sua trajetória. Como que se for a formação, a estrutura, né, educacional e, lógico, né, chegando à área da pesquisa fortemente. Eu costumo iniciar quando eu era criança, essa história, né? Porque há alguns anos eu estava revendo alguns materiais de quando eu era criança e num dos cadernos eu encontrei, né, a pergunta que a professora fazia, e na época a gente copiava da lousa, né? E daí tinha a pergunta lá, o que você quer ser quando crescer? E eu respondi cientista. Né? Ainda não tinha noção do que exatamente era ser cientista, mas já me percebia como uma pessoa curiosa, né? E desejosa por buscar, né, soluções a partir dos desafios. Então, a partir daí, isso ficou guardado, né, no fundo do baú. E tive uma trajetória de formação na graduação aqui na UFSCar,
na Universidade Federal de São Carlos, fiz o curso de terapia ocupacional e, durante já a minha graduação, tive a oportunidade de fazer o primeiro estágio voltado para a área de gerontologia aqui na UFSCar. Então, desde a graduação, eu venho cuidando e estudando sobre essa temática dos envelheceres. Estudando temáticas desde o princípio, ela vem desenvolvendo e participando de projetos importantíssimos. Aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica também leva-se em consideração bastante essas áreas estratégicas, que a gente pode chamar assim. Mas quando a gente fala de cuidado com o idoso, o que é os primeiros passos do cuidado? Né? Existem fases, existem etapas desses cuidados, como que elas são atribuídas e como elas são realizadas? No decorrer da minha formação, tive oportunidade de, na pós-graduação, realização de mestrado, doutorado aqui na USP, e também outras pesquisas que realizei, inclusive aqui no IFSC, utilizando tecnologia voltada para a parte de reabilitação. Então, toda essa experiência com o uso de laser, ultrassom, as tecnologias associadas que podem ser uma solução para esse grande desafio que é cuidar da saúde das pessoas em processo de envelhecimento. A gente tem uma mudança no perfil epidemiológico, apesar da pandemia de Covid-19, que foi um marco na nossa história, nós temos uma tendência que as pessoas envelheçam e adquiram doenças crônicas. Então, todas essas pesquisas, que inclusive tive a oportunidade de participar aqui junto ao grupo de ótica, visavam esse cuidado à saúde física de mulheres com osteoartrite nas mãos e nos joelhos. É tão interessante isso. Quem não tem um problema, que não pode adquirir um problema com envelhecimento. E aqui, utilizando laser, LEDs e tantas outras linhas de pesquisas envolvendo a luz, a professora Alessandra esteve aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica pesquisando dentro dos nossos laboratórios. Mas conta pra gente, professora, como que é essa história? O que foi pesquisado envolvendo a luz? O que a professora aferiu? O que a professora buscava aferir, melhor dizendo, E quais foram os resultados? Havia uma demanda bastante grande de pessoas que buscavam os serviços aqui do IFSC pedindo para tratamento para dor. E aí nós fomos pesquisar o perfil dessas pessoas que entravam em contato com o IFSC, buscando entrar em projetos de pesquisa que visassem o tratamento da dor, e nós percebemos uma quantidade significativa de mulheres idosas com osteoartrite nas mãos. A partir daí, nós desenvolvemos com base também na pesquisa que foi realizada durante o meu doutorado, também aqui na USP, no programa de bioengenharia, para que estudássemos a associação do laser e do ultrassom. E nós vimos como é importante essa associação de tecnologias que favoreceu nesse grupo de mulheres idosas com osteoartrite nas mãos e os joelhos. Nós constatamos redução da dor e aumento na funcionalidade. À medida que a gente consegue minimizar, mitigar a dor de uma pessoa, deve ser muito interessante, principalmente usando tecnologia. Mas, para isso, foi aí chegando a um resultado em que o quanto se aplica, a intensidade, o tipo de tecnologia e tantas outras variáveis que a professora sabe bem explicar. Tem que ser medível, professora? Tem que ter ali uma medida, quanto tempo de aplicação e tudo mais, É assim mesmo que se faz a ciência voltada para essa área? Nós fizemos 3 grupos. Nós fizemos o grupo de mulheres que receberam um tratamento placebo, para a gente poder constatar realmente se aquele protótipo que foi desenvolvido, ele realmente funcionava e agia nos processos que a gente desejava. Tivemos um grupo em que foi realizado exercícios
e também a aplicação do protótipo, do equipamento, e também fizemos o grupo só com equipamento. E nós percebemos que o grupo placebo não teve, né, a melhora esperada. Então, nós constatamos que, realmente, para essa abordagem, né, de terapias associadas, o protótipo foi eficiente. Interessante é que, à medida que a professora estudou isso, ela chegou a ampliar mais ainda aquilo que ela poderia vir pesquisar, inclusive orientar. Passou a ser uma orientadora de vários novos pesquisadores, se assim posso dizer, né? E assim por diante foi se crescendo a área voltada para a tecnologia, para a área da pesquisa, para o envelhecimento. Professora, depois desse momento, houve outras pesquisas que a professora acompanhou? Qual que foram elas? Como que elas são desenvolvidas? Conta um pouquinho também. Voltando naquela criança curiosa, né? E diante desse desafio da complexidade que é o processo de envelhecimento, para além das questões do envelhecimento no físico, né, no corpo das pessoas, eu me interessei também por outras áreas, né, que envolvem a questão do envelhecimento. Então, tive projetos em instituição de longa permanência para pessoas idosas, que são os conhecidos asilos, né, onde levamos animais para interagir com essas pessoas e também constatamos os benefícios da interação das pessoas idosas institucionalizadas com os animais. Nós levamos, na época, gatos, cachorros, ave. Então, foi uma atividade bastante interessante, e não só de pesquisa, mas também atividade de extensão, atividades também que aprendi muito bem a importância aqui no grupo de ótica, né? Para que o nosso conhecimento, aquilo que é construído dentro da universidade, ultrapasse os seus muros e possa beneficiar diretamente a população. Tive outros projetos com dança, com pessoas idosas, né, e sempre visando a melhora da qualidade de vida, favorecendo também a socialização dessas pessoas, e principalmente no momento da pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Né? Então, foi um marco muito grande, e de lá para cá, a forma de fazer pesquisa, a forma de cuidar e das terapêuticas envolvidas com as pessoas idosas, elas foram também se modificando, né? A própria forma de ensinar, de orientar, tudo isso foi modificado a partir do momento da pandemia. Então, hoje a gente utiliza vários outros recursos, inclusive recursos digitais, e como é importante também a gente pensar hoje na questão da acessibilidade. Né? Muitas vezes a gente fala sobre a importância das rampas, do estacionamento para as pessoas com deficiência e para as pessoas idosas, mas a acessibilidade é muito mais que rampas. Né? Então, é a possibilidade da pessoa estar onde ela deseja e conseguir realizar as atividades que são necessárias e importantes para ela e para a sua família também. Entendi. Nós somos amparados pelo Estatuto do Idoso, né? E também várias legislações que são complementares a tudo isso. Quem chega lá na terceira idade ou na melhor idade, como a gente costuma dizer, sabe muito bem a importância de se estudar, pesquisar e se ampliar aquilo que é necessário para a terceira idade, ou seja, para aquelas pessoas que envelheceram. Mas, professora, se você pudesse pensar grande, o que é necessário para que uma pessoa que já está sensibilizada pela idade, limitada nas suas forças, né, muitas vezes enfraquecidas fisicamente, né, ou emocionalmente, porque os filhos vão embora, muitas vezes elas ficam isoladas, elas precisam reconstruir ou reiniciar a vida num momento tão crucial que dentro do envelhecimento. O que a professora poderia dizer? Pensa assim, faça assim, procure fazer isso, que isso vai te ajudar nesse momento.
é muito importante a construção de redes. Durante toda a nossa vida é importante a gente estabelecer uma rede de apoio, pessoas com quem a gente possa contar, né? Sejam familiares, pessoas amigas, ou mesmo profissionais que hoje em dia são tão necessários e há realmente a necessidade dessa formação específica dos profissionais da área da saúde para lidar com as questões do envelhecimento. Eu considero um grande desafio hoje para a nossa sociedade lidar com a questão do preconceito, com o estigma, com os estereótipos relacionados ao processo de envelhecimento. Como qualquer outra etapa da vida, o envelhecimento faz parte da nossa existência, ele é diverso, variado, e a gente costuma brincar que quem não morre jovem vai envelhecer, né? Então, que mundo que a gente quer vivenciar enquanto pessoas velhas, né? O Estatuto ele traz vários direitos, e é importante que a gente lute para a garantia desses direitos. Mas também é importante, além dessa rede que a pessoa idosa deve estabelecer, que a responsabilidade pelo envelhecimento saudável e com qualidade de vida não recaia somente sobre a pessoa idosa, né? É uma responsabilidade da nossa sociedade se preparar para acolher a população envelhecida, com as suas mais variadas demandas e necessidades, né? E a gente fazer esse enfrentamento ao preconceito, que a gente hoje em dia denomina de idadismo, ou ageísmo, ou etarismo, que é o preconceito em relação à idade, nesse caso em que estamos conversando, o preconceito em relação às pessoas idosas. É importante que a sociedade se sensibilize para a questão do envelhecimento, tome consciência dessas necessidades e da presença das pessoas idosas cada vez mais num número maior em nossa sociedade. Então, às vezes, eu costumo brincar. Imagina você hoje chega, né, numa instituição de longa permanência e escuta muito Roberto Carlos, músicas da Jovem Guarda, logo mais vai entrar numa ILPI e vai estar ouvindo Bon Jovi, U2, né, que vão ser as pessoas envelhecidas que vivenciaram esse contexto sociohistórico-cultural. E essas pessoas em grande quantidade. Então, a gente se preparar as pessoas jovens para a questão da convivência com as pessoas idosas é primordial. E isso, existem também várias pesquisas, que inclusive a gente também vem realizando, sobre a intergeracionalidade, que é o relacionamento entre pessoas de gerações diferentes. Então, pessoas jovens e idosas estabelecendo um relacionamento de respeito, um relacionamento que favoreça o desenvolvimento de ambos, né? Então, eu acredito que o grande desafio tem como chave a intergeracionalidade. É tão importante essa área, às vezes é tão pouco discutida na sociedade, que é impressionante. A gente tem que estar a par de tudo isso. É um tema muito pertinente. E que às vezes eu fico pensando, quem não tem um avô, quem não tem um pai mais velhinho, quem não vai ficar velho nessa toda essa história? Eu tenho certeza que eu também estou chegando lá. Já estou chegando nos 60. E logo mais, quem sabe, eu poder contribuir um pouco mais e entender melhor pesquisadoras tão renomadas, tão dedicadas, tão fraternas como a doutora Alessandra Paulillo. Mas, no meio de toda essa nossa conversa, tem aí um momento especial, uma pergunta especial que eu vou fazer para ela. Se ela pudesse deixar um recado, se alguém de vocês que tem um pai e uma mãe precisando de orientação, precisando de o que eu faço agora com meu pai, com a minha mãe, será que você pode falar com a doutora Alessandra? É lógico que pode. Ela vai deixar aqui o contato para vocês também. E assim vocês passam a interagir com ela. Eu acho que informação
correta, precisa, específica para essa área é de extrema importância. Professora, fala para eles o modo, a forma como eles podem voltar a se conciliar com a professora, a forma como eles podem interagir com você. Disponibilizo o meu e-mail, alerp@ufscar.br. Agora, quais as perguntas que mais chegam até você? As pessoas têm dúvidas no quê? O que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Existem vários tipos de questionamentos, né? Eu ainda recebo muitos e-mails perguntando sobre a questão da disponibilidade dos equipamentos que associam laser e ultrassom. Muitas pessoas que entram em contato perguntando sobre como lidar com as questões de memória dos seus familiares, achando que a pessoa pode estar com um processo de demência. Então, eu costumo dizer para se observar, mas que, principalmente, a questão da memória, o esquecimento faz parte da nossa vida, da nossa própria fisiologia. Mas observar se esses esquecimentos eles são frequentes, se eles são em relação a atividades e ações que acabaram de se realizar. Então, a pessoa acabou de almoçar e vai se queixar para a família que quer almoçar porque não almoçou ainda. Então, aí sim são indicativos de que deve procurar ajuda médica especializada para fazer uma avaliação e conduzir essas questões que podem vir associadas ao processo de envelhecimento. Envelhecimento não é doença, Algumas pessoas envelhecem e a tendência é que alguns quadros clínicos se desenvolvam, mas envelhecer faz parte da nossa existência, da mesma forma que a finitude. E é importante a gente considerar a autonomia da pessoa idosa. Quando for se dirigir, conversar com uma pessoa idosa, fazer a pergunta diretamente para ela, conversar com ela, mesmo que ela não ouviu na primeira vez e nem na segunda, ter paciência para novamente formular a pergunta numa altura, num tom de voz que a pessoa consiga entender. Eu costumo dizer que não adianta gritar, porque a gente gritando a voz fica mais aguda e a pessoa tem uma percepção menor, auditiva. Então, é importante que a gente desenvolva essa tolerância a lidar com o diferente. Gente, que exemplo de vida, que exemplo de ensino, que tema tão pertinente, quanta coisa boa que a gente precisa começar a refletir. Envelhecimento é uma palavra muito, muito bonita, ao mesmo tempo muito séria. Pensar sobre isso, antever os problemas que a velhice pode vir a trazer, mas se preparar para uma sociedade mais justa para com aqueles que fizeram a história, construíram a memória, fizeram o alicerce, fizeram da nossa vida o que ela é hoje. São os nossos pais, avós, bisavós e tantos outros que porventura estejam envelhecendo, amigos. Como é importante essa temática. Nesse momento assim, eu passo a palavra de novo para a doutora Alessandra para ela me deixar uma mensagem final para as pessoas. Amor ao próximo, muito relacionado, parece muito pertinente ao envelhecimento. Qual é o grito? Qual é o pedido para a sociedade quando a palavra é amem os mais velhos? É importante que a gente trate as pessoas idosas como a gente quer ser tratado. E principalmente como a gente espera ser tratado quando realmente estivermos idosos. É muito significativo a gente conversar sobre o processo de envelhecimento e formas da gente acolher as pessoas idosas. Como você bem colocou, são pessoas que trazem uma grande contribuição. Hoje estamos onde estamos e somos quem somos porque vieram pessoas que nos antecederam.
E respeitar essas pessoas como indivíduos, agentes da sua própria história é muito importante. Muitas vezes os familiares ou até os profissionais da saúde tendem a infantilizar a pessoa idosa e isso tira a potência, né, da existência das pessoas idosas. Então, quando a gente for se dirigir às pessoas idosas, considerar que são pessoas que passaram todas as etapas do existir, pessoas que construíram, trabalharam, contribuíram muito para o nosso mundo e para a nossa sociedade, e hoje elas precisam desse acolhimento para que possam seguir o seu curso de vida com respeito e dignidade. Não existe forma mais clara de se explicar o envelhecimento como fez a doutora Alessandra. Não existe forma mais sutil de se entender o próximo se a gente não entender de onde viemos e para onde queremos ir. Não tem como eu não dizer para você, cuide bem dos mais velhos, ame-os, ampare-os e os queira muito bem. Eu tive a felicidade de entrevistá-la, a doutora Alessandra Paulillo, e eu, Kleber Chicrala, quero te ver no próximo programa. Eu digo, meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá.